Prezados irmãos e irmãs, celebramos hoje com toda a igreja a sexta-feira desta primeira semana do tempo comum. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje vemos novamente Jesus rodeado de uma grande multidão. Ajuntou-se tanta gente que já não havia mais lugar, nem mesmo a porta. O seu coração abre-se perante as necessidades dos outros e faz-lhes todo o bem possível. Perdoa, ensina e cura ao mesmo tempo. Dá-lhes certamente ajuda a nível material, no caso de hoje, mas no fundo procura o melhor e o primeiro para cada um de nós, o bem espiritual. Começamos há pouco um novo tempo comum. E neste tempo, Ele nos convida a não descuidar do perdão necessário que Ele nos oferece através de sua igreja. São Marcos começa seu evangelho mostrando a divindade de Jesus por meio dos milagres. Logo no capítulo 2, nos relata o milagre do paralítico deitado numa cama, que 4 amigos colocaram dentro da casa onde Jesus estava em Cafarnaum, pelo teto, por não conseguirem entrar pela porta de tanta gente que ali estava. Depois de percorrer toda a Galileia, Jesus volta a Cafarnaum. Novamente a casa é centro de convivência da multidão. Jesus dirige-lhes a palavra. As ações e diálogos que se seguem exprimem o número do ensino e da prática de Jesus, o amor misericordioso de Deus com o perdão dos pecados. Os escribas se escandalizam, pois se apresentavam como únicos e legítimos representantes de Deus para perdoar os pecados mediante sacrifícios e ofertas. A acusação de blasfêmia será o motivo da condenação final de Jesus. Jesus quer deixar-nos uma esperança certa de salvação. Ele é capaz até de perdoar os pecados e de se compadecer da nossa debilidade moral. Antes, diz com toda convicção: Filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2:5. Como uma espécie de garantia externa para nos abrir os olhos da fé, depois de declarar o perdão dos pecados do paralítico, cura-o da paralisia. Eu te digo, levanta-te, pega tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando sua maca. Marcos 2:11, 12. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Os escribas que ali estavam pensavam: como ele pode falar desse modo? Está blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados? Jesus sabia que eles estavam pensando assim. Então, sem dirigir a eles, disse: que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega a tua maca e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. O paralítico se levantou e, à vista de todos, saiu carregando a maca. Todos ficaram admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Longe de irritar-se ou fugir, Marcos informa que Jesus, que diante da aglomeração que se formou, Jesus, o Mestre, fez o que lhe competia.
anunciava-lhes a palavra. O texto lembra outras ocasiões em que Jesus deixava de fazer outras coisas necessárias à vida para cumprir sua missão, pois tinha consciência de que o tempo de seu ministério terreno seria breve. João 4, 31 a 34. A palavra de Jesus é sempre associada à sua prática vivificante de cura e libertação. Não é só o corpo que necessita de uma cura, é sobretudo o espírito. Jesus nos mostra isso ao curar o paralítico que é levado à sua presença. O homem não diz uma única palavra. É Jesus quem toma a iniciativa e lhe diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus vê que o homem precisa, em primeiro lugar, de uma cura interior. O paralítico não esperava estas palavras. Ele veio à procura de uma cura física e Jesus fala-lhe de perdão. Os escribas pensam, então, que Jesus estava blasfemando. Podemos e devemos, prezados irmãos e irmãs, reviver frequentemente este milagre na confissão, nas palavras da absolvição que o ministro de Deus pronuncia: eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus confere-nos novamente a garantia externa do perdão dos nossos pecados, garantia equivalente à cura espetacular que realizou com o paralítico de Cafarnaum. Muitas vezes são as feridas interiores que mantêm o ser humano paralisado. O perdão oferecido por Jesus devolve ao paralítico toda a sua dignidade humana, torna-o capaz de levantar-se e de pôr-se de pé. O perdão é uma libertação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.